pessoal, bom dia a todos. Hoje é 3 de maio de 2018 e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade. Hoje eu me encontro num momento assim especial nessas gravações, eu adoro estar em companhia. E eu estou com as meninas do grupo espiritista Giuseppe Moscati, que é o nosso grupo espírita na cidade de Nápoles, em província, que chama Acerra. Então a gente está aqui transmitindo diretamente. Hoje eu tenho na minha companhia as minhas amigas do coração, Suzana. Oi, gente, tudo bom? A Sandrinha. Oi, tudo bom? A Marcelinha. Olá, prazer, Marcela. E a Claudoca, conhecida como Cal. Oi, gente, tudo bom? Conhecida no GE como administradora, dadora de cocão nas pessoas, no privado. Vocês conhecem ela? É ela? Um pouquinho de disciplina. Só um pouquinho, mas se nunca, que não era de mim. Assim. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo Recordações da Mediunidade, hoje em companhia das meninas. E nós vamos falar das premonições, não é? A gente trouxe as premonições da Ivone, por exemplo, na desencarnação da mãe dela, né? Do pai dela, sobre aquelas imagens que o espírito Charles trouxe para ela e sobre as imagens que o Dr. Bezerra também trouxe para ela na desencarnação do pai. Para relembrar vocês que talvez não tenham escutado o áudio anterior, dois espíritos diferentes traziam repetidamente em sonhos essas imagens para ela. O espírito Charles, que eu falei do caráter dele, ele era mais duro com ela, porque tinha sido o pai dela e ela aprontou. Então ele disse que quando ela reencarnasse, ele não ia facilitar nada para ela, ia ser duríssimo com ela. De fato foi, né? Então até avisar para ela que o pai ia morrer, o pai ou a mãe, ele foi bem catedrático. O sonho era o seguinte: ela ficava correndo atrás de um velório, funeral, e chorava, repetia sempre esse sonho, até que quando chegou perto da morte da mãe, ela consegue chegar no caixão e puxa o véu, aí ela vê que é a mãe. Era uma imagem construída por Charles para que ela vivenciasse igual um filme 3D, e ela era participante, para que ela soubesse. Então era muito palesa, era muito forte, né? Uma imagem dessa era uma característica de Charles. Dr. Bezerra não, Dr. Bezerra amorável, carinhoso, sempre vovô. Então ele construiu uma ceninha assim pra ela, botava ela sentada, olha que beleza, sentada, e um filme, ela assistia esse filme desse casarão, esse casarão do Rio de Janeiro, bonito, mas acabado de velho, todo acabado. Rato, bicho que subia e descia, ela via os detalhes. Aí o que é que você olhava? Aquela casa bonita, acabada, né? Aí o que é que fazia o Dr. Bezerra? Implodia a casa, praticamente a casa caía. Ela ouvia toda implosão, a casa caía e ficava outra casa no mesmo lugar. Linda, com a beleza da época, iluminada, cheia de detalhes belos. Aí ele dizia: veja, minha filha, é isso que acontece, e tal, para fazer ela entender que o pai acabou o corpo, mas o espírito fica ali, vivo e lindo. Então, isso era um resumo das premonições através de sonhos da Dona Ivone. Eu vou ler, como sempre, o que traz no livro para depois a gente conversar, tá certo? Vamos prestar atenção aqui, Suzana, que está muito atenta. Olha, ela diz: o fato a seguir que apresentamos, que ela vai trazer outro caso, né? Rodeia-se de dramaticidade observada naquele referente à desencarnação de minha mãe. O que ela tinha contado antes, né? Que eu falei pra vocês. Disse-ia que o guia espiritual informante possuía o mesmo caráter enérgico e positivo de Charles. Todavia, suas particularidades apresentam certa dose de romantismo e beleza, pois existe beleza em tudo isso, do que não desejamos privar o leitor. Então, ela ia contar um caso de uma outra pessoa, já não era ela. Mas o espírito que fez a premonição, ele era um pouco durinho, severo como Charles. Mas ao contrário de Charles, que fez logo fazer a caminhada com o féretro para mostrar o cadáver, nesse caso vai ter beleza, arte,
parte, né? Vamos ver o que é que dá. Então ela vai contar o caso para nós. Uma amiga de minha família, cujo poético nome era Rosa Amélie S.G., residente em uma antiga cidade fluminense. Nós temos duas cariocas na mesa, né? Deixa eu ver se vocês conhecem a cidade. Estava para casar-se e encomendar o vestido para a cerimônia no dia do casamento. A antiga casa de modas Parque Royal do Rio de Janeiro. Vocês já ouviram falar? Isso deve ser muito antigo, né? Muito antigo. Devia ser aquele pessoal que vendia aquelas casas. Tempo de vovó. Que faziam aqueles vestidos bonitos, de nome, né? Aqui tem, por exemplo, essas lojas assim que o povo... Eu fui comprar minha roupa de casamento em tal lugar, né? Faltavam apenas 15 dias para o auspicioso evento, quando a feliz noiva, que contava apenas 18 primaveras, em certa noite sonhou que recebera pelo correio o volume esperado com enxoval. Tinha 18 anos, sonhou que recebeu esse pacote, né, do enxoval. Muito satisfeita, isso é um sonho, viu? Que a menina tá tendo, que vai casar. Levou-o para o interno da casa, vendo-se rodeada das pessoas da família, que acorreram curiosas. Mas ao abrir a caixa e retirar as peças, o que ela encontrara foi um traje completo para a viúva, com véu negro, denominado chorão, como de uso na época para as viúvas recentes. Vocês lembram aquelas imagens de igreja? Novela mostrou muito. Novela antiga, as mulheres iam para as missas com aquele véu negro. Sim. Aqui na Itália ainda usa, né? Dependendo da cidadezinha ainda usa, né? Para cobrir a cabeça e para cobrir, para ela poder chorar, vamos dizer assim, o seu luto na privacidade. Olha, a menina tava para casar, com 18 anos de idade. Realmente ela tinha escolhido o enxoval dela numa loja VIP do Rio de Janeiro, Parque Royal, e ia chegar beleza pelo correio, né? Tudo enxoval. Abre no sonho, abre a porta, todo mundo feliz. Abre lá, tá uma roupa de viúva. Isso é um sonho, né? A jovem soltou um grito de horror, fechou a caixa, isso dentro do sonho, violentamente despertou em gritos, chorando convulsivamente. Conservou-se consternada durante 1 ou 2 dias, 3 dias. Mas a perspectiva feliz do próximo enlace, os preparativos para os festejos, a presença amável do noivo, que desfrutava boa saúde e se rira muito das preocupações e do nervosismo da prometida, que receava perdê-lo, a tranquilizaram em seguida, fazendo-a esquecer o pesadelo. Então aí ela estava feliz, faltava 15 dias, o noivo apaixonado, dizendo cheio de bobagem, você não tá vendo que eu não vou morrer? Né? Foi um sonho, todo gatão, todo cheio de saúde, ela morrer assim fácil, ninguém morre sem estar doente, não é verdade? Quem que vai contar uma pessoa tá em plena saúde e vai morrer, gente? Foi só um pesadelo. Aí, às vezes, alguém arriscou um conselho, falou, é ansiedade. Você tá pensando muito. Ou então outro diz assim, porta bem, né? É o contrário, né? Você sonha com morte é vida, não tem isso? As usanças, né? Porta bem, né? Esqueceu do pesadelo. Na semana do casamento, efetivamente chegava o volume pelo correio. E ela própria o recebera, tal como sonhara, não mais se recordando do sonho que tivera constatando encantada a beleza de seu vestido de bodas, que era um cetim branco e todo ornado de flores de laranjeira, e o véu de tule vaporoso e lindo, e a grinalda simbólica. Realizou-se finalmente o casamento no sábado seguinte. 2 meses depois, no entanto, o jovem esposo, tendo necessidade de visitar o Rio de Janeiro, porque ela estava no interiorzinho, né? Adquiriu ali uma infecção tífica. Febre tifoide, né? Dias depois, e somente quando já na missa do 7º dia, foi que a jovem viúva se lembrou do sonho que tivera às vésperas das próprias núpcias, pois que se reconheceu trajada exatamente como o sonho profetizara. Triste, né, tadinha? 18 anos. Então, foi um sonho premonitório.
E eu tenho falado há algumas semanas, eu não vou falar tudo aqui, né? Espero que vocês, tenho certeza que vocês acompanham esses áudios. E sobre as questões da premonição. Então, as premonições podem ser em sonhos, as premonições, nesse caso de sonhos. Premonições pode ser que a pessoa esteja assim parada, entra como se fosse num semitranse e tem aquela sensação, você está acordada. Premonição pode ser aquela voz interior que fala no seu coração, que fala assim, Marcela, não faça isso. Aí você tema, acontece alguma coisa. Isso é uma intervenção do espírito protetor, por exemplo. Mas também pode ser uma lembrança, por exemplo, angústia, muita angústia. Ai, sei lá, parece que eu vou fazer uma coisa para me acontecer algo. Aí a pessoa fica. Às vezes isso vem no plano reencarnatório. Que você sabe que vai passar pelaquela prova. Aí você começa a pressentir que está chegando o tempo daquela prova acontecer. Aí você sente uma angústia, também pode ser. Então são várias nuances de um tipo de premonição, tá certo? Nesse caso, são sonhos. Você pode ter uma premonição, eu não vou contar tudo de novo, mas aquela que eu tive com minha mãe da planta. Eu tive o sonho com minha mãe. Minha mãe desencarnou no domingo, eu tive o sonho com minha mãe do sexta para o sábado. Também um sonho, eu levando ela a fazer uma viagem. Todos os parentes transparentes que vinham recebê-lo. Ó, todo mundo transparente. Falei, que legal, por que vocês estão assim transparentes? E eu normal e eles transparentes, né? Pois é. Então isso foi uma premonição com sonho, né? Tá bom. Não fui informada se os trajes da viuvez chegaram pelo correio. Isso a dona Ivone contando. Como os do noivado expedidos pela mesma casa. O de que estou bem certa é de que a jovem Rosa Amélia se conservou viúva durante 20 anos. Quer dizer, 38 anos. Né? 20 anos viúva, uma desilusão amorosa muito grande, né? Mas por essa época, quando a conheci pessoalmente, encontrou aquele que deveria ser o seu verdadeiro esposo. Provindo da Europa, olha só, pois tratava-se de um estrangeiro, me arrepiei todinha, tô toda arrepiada, aspeta, o qual, como que era realmente a outra metade do seu coração e que permanecerá ausente até aquela data. Casou-se com ela e viveu felicíssima outros tantos 20 anos, talvez mais. E apesar do romantismo da sua vida, esta foi a expressão de uma realidade que, em parte, eu mesma presenciei dela própria, ouvindo a descrição que aqui eu relato. Agora, a viúva, menina, vai contar para ela que ela fez amizade. Eu queria avaliar uma coisa com vocês, antes de entrar no relato espiritual. Essa menina, 18 anos, menina de família, equilibrada, se apaixonou, planejou um casamento, primeiro namoradinho, marcou o casamento, tal e tal, mas o rapaz tinha como prova para ele e para os pais desencarnar jovem. De fato, ninguém assassinou esse menino pegou uma febre, tifoide, morreu. Essa menina fica viúva. Repare, família equilibrada, menina equilibrada, período de gente que tinha que tomar mais uma pruma, ou seja, um período que não tinha tanta libertinagem, não é? Ó os fatores. Ela, por sinceridade consigo mesma, passa 20 anos viúva. Vocês acham que dentro dela, ela mamando, não tinha intuição que esse cabo existia em algum lugar? Agora, suponhamos que ela fosse uma doidinha, uma alegrezinha. Já tinha arrumado outro nome. Arrumava outro, aí já arrumava um filho, aí já arrumava outro, arrumava outro filho. Quando vai encontrar o amor, era ele, né? Ele fica mordido. Era minha cara metade, já tô com 3 filhos nas costas de outro homem. Meu Deus, o amor da minha vida era outro. O que é que Cláudia tá... Ai, por que eu vi esse cara? Cláudia, você acabou de... Ô, Cláudia, mas é verdade, pô. Porque pego pelos impulsos da paixão, da vida material, dos hormônios, da festa, ai que vontade de dar um beijo na boca. A realidade é essa. A gente mete os pés pelas mãos, embola tudo, embola o meio de campo, aí reconstrói a nossa história. E pega o sapo.
pega o sapo porque foi imprudente. A culpa é dos espíritos? Não. A culpa é do seu destino? Não. A culpa é que você tinha um foguinho a mais do normal. Só que é difícil a gente assumir isso. Não, é o destino. Tu não tá vendo que ninguém tem destino de casar com 3, 4 homens? Para. Era você mesmo, admita. Agora a coisa se aprumou, você acordou e falou, opa, foi que eu fiz. E ainda tem outra coisa interessante que a gente só vai falar no próximo áudio. Até daqui a pouco. Nossa segunda parte no estudo do Recordações da Mediunidade. A outra parte que eu queria avaliar com vocês é o seguinte, que é uma coisa muito interessante para quem passou por isso. Que a gente tá brincando aqui, mas todo mundo passou mais ou menos isso, viu, gente? Por isso que a gente tá com nossas caras lisas aqui rindo. As carapuças. Então vou vestir uma carapuça aqui. Sai carapuça. Aí nada. O que é que acontece? O espírito que tem que reencarnar, o filho, o dito filho, isso está no livro dos espíritos. Eu descobri que é real. Não é só uma opinião do espírito tal, do médico tal. É doutrinário. O espírito, ele fica com tanta ansiedade de nascer, porque ele tá para nascer, então ele é a mãe dele. Aí ele fica rondando o psiquismo da mãe. Né? Até lá do mundo espiritual, ele tá trabalhando, estudando, dizendo, é tão bom nascer pela Suzana. Será que ela já se encontrou com meu pai? A gente tá sabendo. Aí fica, ó, evocando a mãe. Evocando a mãe. Evocando a mãe. Deixa eu dar uma olhadinha nela, espiritualidade. Vai, meu filho, vai olhar sua mãe, sua futura mãe. Ele vai. A ansiedade do espírito de reencarnar é tão grande que ele induz a fé. Aí você tem gravidez na adolescência. Aí aquele pai não era para ser seu pai. Não era. Mas a culpa é do sem vergonha que ficou lá também. Então isso é uma coisa que faz parte da mãe e faz parte da ansiedade que o espírito tinha de nascer. Isso que é mãe nova, né? As gravidezes. Ele tinha... Às vezes o pai do abençoado tava mais lá pra frente. 16 anos e meio era grávida. Quem foi você? Sério? Criança, você vê. Aí o espírito induz. Logicamente, nada está fora do controle de Deus, né? Tudo tem um mecanismo do porquê, porque isso. Digamos assim, que isso é um resumo dos fatos. Aquele pai. Porque com aquele... Aproveita-se aquela situação para poder aprender uma lição, para se criar um vínculo. Deixa eu ver aqui. Você induziu a fé. Então você aqui no século 11 tem uma questãozinha para resolver, então tá bom, dá para ir com esse. Então chegou a hora, mudou a situação do seu planejamento reencarnatório e resolve. Porque nada se perde, na verdade. Porque Deus não perde tempo. Você enfiou os pés pelas mãos, você vai aprender uma lição até no ruim. Porque Deus não é bobo. Fala, então tá bom, pegou essa história, vamos aprender por aqui. Porque na verdade a gente não tem predestinação ao mal. Isso é uma bobagem. Porque nós somos ignorantes e simples como espírito. Nós temos predestinação para as provas, não para as expiações. Existem espíritos que não espiam, por exemplo. Beata Laura. Que passam direto, não sem sofrimento, atencione. Porque prova dá sofrimento. Sem expiação. O que é isso? Ele não está pagando dívida. Entendeu a diferença? A expiação você paga a dívida, a prova você só está aprendendo a lição. Então não é uma prova de recuperação, por exemplo. A expiação é aquela prova de física que você não quis fazer e você foi remandado para a recuperação e tem que fazer 2 vezes, ou então ficou com a matéria em pendência para o ano que vem. É a expiação. Você está devendo. Isso é uma coisa interessante da gente falar, dessa indução, né? Que os espíritos dão na gente, as criancinhas. A nossa personagem do nosso foco, não. Ela ficou seus 20 anozinhos celibatariazinha. Olha que belezinha. Vamos ver agora o continuar da história, se vai sair como era a característica dela. Isso é um tipo de antropologia espiritual. É extremamente importante estudar casos da vida das pessoas. Sim. Isso não é fofoca. Porque no observar você fala, olha que interessante, as coisas espirituais. E para quebrar também essa fantasia que as pessoas têm de destino.
A gente faz as besteiras da gente, a culpa é do destino. Você arrumou seu namorado naquele dia da festa que você tava, né? Alegre. Ai, era meu destino, era minha cara metade. Se eu tivesse ido naquele lugar, você não tinha arrumado aquela coisa. Não tinha, né, tendência. É arruma não, era do meu destino. Seu destino o quê, rapaz? Foi você. E às vezes está que você tinha que ter ficado com o primeiro e não com o último. São várias questões. Que a gente ou não suportou, ou molou o barco prima do tempo. Disse, não quero ser mais não. Não quero fazer isso mais não, vamos pôr isso Aí mesmo. molou o cara, arrumou. É tu mesmo, é assim mesmo. Então são várias nuances de uma questão. A gente nunca pode dar uma afirmação, é isso. Mas a gente também tem que ter abertura para entender, será? E aí só conhecendo a si mesmo, né? E as suas histórias. Vamos lá. Vamos ver aqui o que é que Dona Ivone tem para contar pra gente, né? Disse-ia que a técnica espiritual para tais casos permite que se repitam os caracteres dos avisos, por causa da premonição. Pois muitos deles se parecem uns com os outros, de fato, ao meu da planta com manhã, né? Como os dois seguintes que se assemelham um com o citado pelo escritor espírita Leon Denis, relativo ao anúncio da morte do presidente Abraham Lincoln nos Estados Unidos da América do Norte, e o outro como ocorrido ao meu pai durante a noite em que adoecera, implicando não propriamente um sonho, mas a manifestação espírita através da evidência, com a particularidade de ser uma participação do desenlace já ocorrido. Então ela vai contar outro caso. Ela contou do Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, que ele mesmo sonhou na Casa Branca, acontece pra vocês, e ele saiu andando pela Casa Branca assim, coloca pra mim aqui, aqui é um podcast, rola café, que é uma maravilha. Pra mim também, Sandrinha, pode falar, Sandra, não tem problema não. É bom que o pessoal se sente em casa, né? Agora, se tiver crítica, eu quero ver, o Haroldo Dutra faz isso, não vai achar lindo. Tá fazendo podcast, um café, então, escusa, né? Vamos ter um nível de tolerância, só porque somos pobres mortais. 2 colherinhas de açúcar. 2 colherinhas de açúcar, quem bota o seu melzinho. Empatia, né? E assim vai. E eu tô mesmo com mineiro. Tô na casa de mineiro não é brincadeira não. Rola um café louco. Então ela diz o seguinte, conta o sonho de Abraham Lincoln, que ele, no sonho, ele sai andando pela Casa Branca, vê todo mundo chorando. Aí ele fala, quem morreu? Eu falo o presidente. Foi o soldado. O soldado responde, Obrigada, o presidente. Deus abençoe, Jesus lhe ilumine. Foi o presidente. Pode falar. Aí um tempo depois, realmente, pouco tempo depois, ele vinha assassinado, né? Ele vinha assassinado de tiro. O outro caso, que é o do pai dela, que foi no caso de uma vidência, que ela viu o fato da casa, do casarão, que eu contei pra vocês, o pai tava do lado. Ela e o pai, junto. Aí ela chora. É quando o pai disse, minha filha, que lindo, né? Não és espírita, porque sofres. Que bonitinho. O pai, né? No sonho. Aí neguinho volta pro corpo. Já vai, aí o pai também sonhou, os dois. Que foi tipo uma vidência, né? Aí o pai, quando volta... Sim, aí doutor Bezerra fala assim, daqui 1 ano você vai morrer, fulano. Ou daqui a tanto tempo, tudo bem. Aí ele começa a providenciar os documentos, papel, essas coisas burocráticas para deixar a família tranquila. E desencarna. Muito educado, né? Não é? Você também vai ser assim. Ó, o povo diz quando sonha comigo, diz que eu tô equilíbrio nada, fica dando conselho, não sei o que. Ele, Então eu, fora do corpo, sou outra pessoa. Santa me fez um café maravilhoso. Doce, gostoso. Minha glicose subiu. Pro bem, né? Pro bem, lógico. Aí começa a contar o caso aqui. Outro caso, né? Que ela diz que parecem os casos. Porque o caso da minha mãe, quando tiver em off, eu conto pra vocês mais tarde. Senão eu repito, de ficar muito repetitivo. Mas realmente é parecido. E eu não tinha lido isso, quer dizer, eu já tinha lido anos atrás. Mas eu não tinha feito esse capítulo, vamos dizer, quando aconteceu. Que ela conta o casarão. No meu caso foi com a planta. Não foi um sonho, foi um fato real. Porque o espírito disse pra mim, levanta e olha aquela planta. Eu levantei, comecei a puxar a planta novinha solto. Planta velha, morta, totalmente morta. Falei, pô, a planta morreu, poxa, que pena.
Aí vou, levanta e olha a planta. Assim tá sua mãe, velha, decrépita, doente. Aí vou eu lá, tiro. A planta novinha. É assim que ela está. O corpo físico tá daquele jeito, mas o corpo aí eu entendi. Quer dizer, já tava deduzido, né? Aí entendi. Então são símiles, são coisas parecidas. No qual se usa, isso a gente chamaria de metáfora, né? Se usam metáforas para que você possa entender um conceito doloroso. No meu caso foi uma semana antes, né? Foi de um domingo anterior. Foi domingo quando teve em Contemplado, que eu não fui, fiquei desgostosa da vida. A boníssima senhora BTM, ela não deu nome, né? Ela bota iniciais. Residente em certa localidade fluminense, de novo, cariocas. Em homenagem às minhas amigas daqui. Às 2 horas de viagem do Rio de Janeiro, longe. Era mãe de 9 filhos e esperava o 10º para dentro de um mês aproximadamente. Será que é você, Cláudia? Uai. Aí, ó. O número que você gosta. Eu tô achando que uma dessas crianças era a Sandra. A cara dela, eu tô sentindo. Nada fazia supor, no estado da dita senhora, uma possibilidade fatal, pois a mesma se sentia bem, encontrava-se sob assistência médica e fora felicíssima em seus partos anteriores. Cerca de um mês antes do décimo sucesso, no entanto, ela sonhou que se encontrava no interior da casa e percebia um movimento desusado na mesma. Choro continuado de seus filhos e irmãos. Pessoas trajadas de negro entravam na casa e dela saíam, silenciosas e consternadas. Muito admirada, dirigiu-se ao salão de visitas a fim de se inteirar do que se passava, pois o fato insólito enervava, né, a cara dela. Ao chegar àquele compartimento, viu uma essa erguida e sobre ela um caixão mortuário. Vocês lembram que no Brasil, não sei se usa ainda, no meu avô usou, faz funeral em casa? Sim. O meu avô, por exemplo, veio sair do hospital e bota o caixão no meio da casa. É isso mesmo. Com um trenzinho assim também. que, né? É bem pesado aquilo ali. Um caixão mortuário roxo, rodeado de velas, as paredes cobertas de coroas fúnebres, realmente. Visitas chorosas e os próprios filhos dela rodeando a essa, desfeitos em pranto. Interrogou então a uma das visitas mais admirada ainda. Que é isso? Quem morreu aqui em casa? Olha e vê, respondeu a visita. Ela chegou a essa, retirou o lenço que velava o rosto do morto e reconheceu-se a si mesma. Um mês depois, a senhora B dava à luz a seu 10º filho, mas uma circunstância imprevista fez-la abandonar o fardo carnal para atingir as consoladoras instâncias espirituais. Oh, ficou bebezinho. Ora, o movimento em sua residência no dia do seus funerais, ela morreu mesmo, de parto, mostrou-se exatamente como entrevisto durante o sonho, consoante descrições dela própria, a família e os amigos antes de morrer. Ela sonhou com seu próprio. Sonhou com sua própria morte, né? Deixou lá os filhinhos. 10. Aí o outro caso, né, que diz que é símile, vamos ver. Você tá reconhecendo alguma cena? Marcela, você conhece alguém que passou por algum sonho premonitório, que você soube que a pessoa desencarnou? Que tinha visto lá sua própria morte? Não. Ou alguém que lhe contou. Sandra teve algum sonho, alguma coisa com teu irmão, você não teve, Sandra? Lembra-se do seu irmão agora, que desencarnou? Foi. Que antes dele desencarnar, acho que você sonhou alguma coisa, ou sentiu alguma coisa. Ele já estava adoecido, lógico. E foi quando eu estava fazendo evangelho. Não teve um fato desse? Eu me Quando eu lembro. estava fazendo evangelho. Conta pra gente. Foi alguma coisa, não foi que você pressentiu? Não, foi quando eu estava fazendo evangelho. Eu estava fazendo evangelho lá, assim, uns 3 dias antes dele desencarnar. Aí você sentiu. Sim, sim. O outro caso, e tu, Suzana? Não, eu senti só quando a minha sogra desencarnou. Eu acordei e eu tava bebendo um monte, eu não estava bebendo, estava sonhando que eu estava bebendo uma água muito gelada, porque era a água que eu dava para ela, porque ela tinha aquecimento na garganta.
E eu sei que depois eu bebi essa água, aquele um portão enorme abria. E abrindo devagarinho. Foi aí que eu acordei e procurei meu marido, ele não estava, ele estava indo na mãe dele. A mãe dele estava morrendo naquela hora, estava desencarnando. Interessante, ela estava bebendo a água gelada, que Gelada, normalmente que eu ela dava dava pra pra ela. sogra. Eu fazia assim, bebia com muita sede, Com que eu muita cortava o sede. gelo todinho e dava pra ela. Porque ela tinha câncer na garganta, você tá Ela entendendo? queimou tudo, com a radioterapia fica tudo queimado, né? Aí eu dava essa coisa pra ele. Nesse sonho eu tava bebendo muita água, aquele portão grande abrindo. Tá Aí eu vendo? acordei, eu olhei assim, mas eu não tava. Quando eu liguei, minha mãe morreu. Minha mãe já tinha desencarnado. Tava no carro, tava levando no hospital, Sim. que tinha que levar. Mas já tinha ido. Você viu a interpretação? Que ela traduziu assim, um portal que se abre de um caminho que tem que se ultrapassar, o portão da vida, né? A porta da vida. A água, que ela já não estava dando mais para a sogra, mas ela que bebia. Que isso eu já vejo do outro lado. Ela, no bebê dela, ela como se estivesse doando energia para aliviar aquele momento, né? Eu que vesti ela. É interessante? Eu que fiz, porque Você vê, a né? gente ficou unida na morte dela, na doença dela. Ela falou tanta coisa boa pra mim, dizia que eu parecia filha dela, não, filha, tadinha, não filha dela, né? Que ela é. Mas ela falou um monte de coisa pra mim. Que bonito. Me agradeceu. Graças E eu a também Deus. falei, não agradece não, eu gosto de você, do meu jeito. Eu falava do meu jeito também. Mas eu gosto, eu sou Graças a Deus. Agora a gente vai continuar no Bom. nosso próximo áudio. Daqui a pouquinho a gente se vê. Voltando ao nosso terceiro áudio do estudo livro Recordações da Mediunidade. As minhas meninas, como diz Carmela, a filha da Cláudia, as meninas contando os casos dela, porque eu penso que cada um vai ter uma historinha para contar de um sonho de alguém que viu, que soube ou que ocorreu consigo mesmo, né? Nós vamos ver agora o caso que Dona Ivone conta depois de uma outra pessoa, que ela diz ser... Por que ela constrói esse livro, faz esse livro? Recordações da Mediunidade, porque ela vai dar exemplos de várias situações medianímicas, para que a gente que é médium lindo fala, olha, isso parece comigo, isso parece com fulano, eu me identifico. Então tem um objetivo prático para dizer, olha, não é só uma questão da teoria, mas na vida real. Eu vivenciei isso como médium. E aí ela ensina doutrinariamente ao médium a comportar-se, por exemplo, né? São grandes lições de comportamento E doutrinário. também a pessoa saber que não aconteceu só com ela. Exato. Porque tem muita gente que procura a gente achando que tá ficando doida, é doido sozinho. Interessante que com os italianos é exatamente essa sensação que eles têm. É. Que eles são doidos sozinhos. Esse dia eu tava num lugar muito doido no sonho. E meu neto, eu te falei, né? Então, os italianos, quando a gente conversa com eles, ou quando eles vêm procurar uma ajuda, uma explicação, eles... Então, a pessoa vivencia, tá falando com vocês, e o italiano pensa que ele tá sozinho. Então, junto muito deles, eles vão dizer, não, porque comigo assim, porque comigo assado. E é muito bom no approach, né, no contato com o italiano, trocar ideia, dar exemplo. Na verdade, quando as meninas dizem assim pra mim, muito legal estudar com você por causa dos causos, né? Por causa dos exemplos, porque eu mesma aprendi com exemplo. Com os autores, com quem me contava. Então eu cresci vendo meu avô contando caos, fulano, tá dizendo pra vocês, contato com os espíritos, aquilo outro. Muita história na cabeça. Os exemplos aproximam a gente, né, dos fatos mais reais. Que a gente Exato. tem aquela proximidade, assim, de não Você só aprende uma mais rápido, teoria, né? Porque a teoria dá a impressão de que está mais longe. Exato. E o exemplo E o exemplo do cotidiano aproxima, sim. dá input, você aprende mais. Sim. Porque quando você fala de espíritos superiores, isso Allan Kardec fala no livro dos médiuns. Quando você lida com os espíritos superiores, que chega a mensagem superior, aquelas mensagens assim sublimes, aí você olha, nossa, muito longe, né? Chega o pescoço estica, o universo, uau! Aí vem os espíritos inferiores e conta, olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo, a situação é... Aí você fala, nossa, é mais perto da gente. Tive uma experiência mediúnica com uma italiana, muito querida,
Francesca. E Francesca foi a primeira experiência dela com a reunião mediúnica, né? Que a gente está fazendo treinos mediúnicos com grupos espíritos. E ela conseguiu, por exemplo, se abrir para uma passividade mediúnica. E depois que ela viu os outros médiuns, tal, que passou, que ela mandou um áudio para mim no dia depois, era impressionante o relato dela. Quer dizer, que coisa incrível. Porque, sabe, aquele espírito tal, que deu comunicação tal, nossa, quando eu refleti, quando eu era jovem, e que eu fazia tal coisa. Falei, meu Deus. Aí veio aquele outro espírito tal, que era anciano, que era um ancião de idade. Aí eu fiquei, meu Deus, o valor do pai e da mãe. De cuidar do pai e da mãe. Falei, gente, sabe, nunca tinha pensado nisso. Aí ela conclui com um raciocínio lindo. E faz assim, poxa, Ju. E era uma pessoa que pensava na juventude muito suicídio. Concluiu, poxa, Ju. Aí eu pensei, que maravilha, a gente está ainda no corpo. E quanta oportunidade a gente tem de fazer tanta coisa boa. Porque ela presenciou vários casos de sofrimentos. Ali, ó, ouvindo os filhos comunicando. Ela ficou com aquilo na cabeça, foi para casa, o cérebro, o neurônio, blá, 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 refletindo. Inclusive, eu mesma, quando presenciava as reuniões mediúnicas, que eu estava contando para vocês no carro, elas duas, eu saía da reunião mediúnica, porque eu era só participante, né? Ficava só sustentação. Era nova. Aí eu saí encucada com os casos. Por que será que o espírito tal passava por isso? Eu ainda não tinha conhecimento doutrinário, né? Eu fui logo na prática, não vamos ver. Aí eu ficava invocada. Por que será? O outro, por que se sentia amarrado no caixão? O outro, por que sofria por causa do dinheiro? E eu ficava na minha cabeça... Porque o impacto de lidar com os espíritos inferiores, sofredores, é o aprendizado pra gente. Porque a gente tira um de bonzão, médium tem isso, né? Aí vai eu. A Cláudia já começa aí. Médium faz assim. Eu adoro andar pra reunião mediúnica porque eu vou ajudar os espíritos. E eu sinto minha tarefa. Sim. Lógico que você vai ajudar os espíritos. Vou aprender. Mas você é o primeiro a ser ajudado, criatura. Primeiro, você descarrega essa energia pesada. Depois, você vai aprender nisso que eu tô falando. Você não tem como não sair refletindo na dor do outro. Não é uma coisa que você leu, você viu. Você presenciou. Rapaz, você vê o sofrimento, você vê espírito se contorcer. Aí você para e fala, acaba, eu tô no corpo ainda, deixa eu correr atrás do prejuízo. Deixa eu viver o mundo espiritual, deixa eu correr pra ganhar meu tempo. A gente tava estudando antes o livro dos espíritos, né? Então a gente tava falando isso, arrepender ainda enquanto tá encarnado, tá correndo atrás do prejuízo agora, para que a gente possa movimentar energias. E quando Ivone vem para nós e fala, gente, a situação é essa. Várias questões, porque esse livro é um colosso. Todos esses dois livros da série dela. O Devação do Invisível, que vocês não alcançaram, e o Recordações da Mediunidade. Devação do Invisível. Que ela traz essa coisa, olha, eu vivenciei isso. Aí você olha, eu fui, assim, vamos dizer, modelada na experiência dela. Que aí eu comecei a ver, eu falei, olha, daqui mesmo. Entendia. E isso não se adquire se você não estudar. Não adianta você vir pra mim somente dizer assim, o que é isso, Ju? Eu digo, é tal coisa, Suzy. Não aprendi. Não aprende. Isso vai dar curiosidade. Não assimila. Vai dar curiosidade a Suzy. Se Suzy é um espírito de pesquisa, fala, vai lá, anota aqui, vai folhear o livro, vai botar no Google, vai aprender. Aí abre o psiquismo. Aí os espíritos do Senhor começam a se aproximar e influenciar o psiquismo de Suzy. Porque Suzy está interessada pelo bem e pelo crescimento. O espírito evolui em intelectualidade e moralidade. O intelectual também é bom. É importante. Eu quero ser médium. Tão legal trabalhar com mediunidade. Se você é um médium semi-analfabeto, pesa.
Porque o espírito, ele não vai escolher você para mandar mensagem, porque você não tem linguagem. Ele precisa pegar no seu cérebro tudo que você conhece de letras, o alfabeto, das palavras. Mais rico é seu vocabulário, mais eles conseguem se manifestar. Os espíritos inferiores, eles podem conseguir dizer 2, 3 coisas. Mas os espíritos superiores, eles precisam de instrumentos, porque é isso que o médium é, um instrumento. Não é nenhum ser especial. Isso é uma coisa que desilude muito os médiums. Você não é o escolhido. Você não é o preceito, né? O escolhido, o melhorzinho, o dono da cocada preta. Não é. Você é simplesmente uma pessoa comum, que não tem mais valor do que uma outra pessoa. Ou seja, você não é melhor do que ninguém. Só que esse instrumento, e que esse instrumento serve para você trabalhar. No livro dos médiuns está dizendo assim, ó. Por incrível. A mediunidade não serve somente para a instrução do médium, mas é uma coisa muito maior do que se pensa, é para toda a humanidade. Então você é instrumento. Quando você se instrui, que você aprende, você estuda aqui, você estuda ali, seu psiquismo abre, você não aprende mais. Tudo é. Ontem eu estudei biologia, tô toda agasalhada. 3 horas de biologia, tô cheia de ousadia. Qualquer outra matéria que você estuda, você, sei lá, ouviu falar em terremoto. Gente, como é que acontece terremoto? Aí você vai ler, aí você vê documentários, aí você acha interessante aquela biografia, deixa eu conhecer mais fulano. Aí vai ler, isso tudo a mente, ó. Os espíritos começam a perceber que você é um instrumento útil. Se você se interessar pelo bem, eu falei aqui mesmo. E começa a usar você para o bem. Se você é um instrumento preguiçoso, Allan Kardec fala, desista do médium. O médium saiu do grupo, deixa ele seguir o seu caminho. Não faça questão. Às vezes médiums que tinham uma capacidade mediúnica boa, mas que ele tumultuava o ambiente, não sei o que. Allan Kardec fala assim, a gente tem que se lamentar, os médiums que saem, não sei o que. Fala, não. Deixa. Ele tem que seguir o caminho dele. Tem que seguir o caminho, né? Então, aprender com Ivone é uma riqueza de experiência. É como ela é vovó, ela morreu com 84 anos. Você tem aquela avó que te conta as coisas. A vovó dos causos. Ela era meio mineira, meio carioca, né? Então, aquela vovó que conta a sua experiência. Em Pio, quando você gosta de um autor, e ela conta isso no Devassando Invisível, ensina isso pra gente. Você faz amizade com o autor espiritual. Hoje, o Lamartine Palhano, que eu digo, gente, Lamartine Palhano, vamos conhecer os trabalhos mediúnicos dele, pesquisador, vamos pesquisar, saber da biografia. A amizade espiritual, são eles mesmos, gente, que vem da assistência. Ela diz isso no Devassando Invisível. Aí a gente tá assim com ela. Quem é que dá assistência no trabalho dela? O periquito da vizinha? Não, é ela. Que vem, que influencia, que estimula. Eu já vi gente pedir favor, Ivone apareceu no sonho, gente. Ou mandar psicografia. Por afinidade, por querer bem ao espírito. Porque ela fez isso com Leon Denis. Lá na França, individualidade na França, ela se afeiçoou pelas obras de Leon Denis. E ele disse, se algum espírita me evocar, eu venho. Aí ela lia o Brasil e ficava chamando ele, ô Leon Denis, vem me ajudar, não sei o quê. Ele veio, pessoalmente. Pegou o livro da mão dela, o livro, a parte espiritual do Memória do Suicida, e falou, eu vou controlar. Levou e voltou todo espírita. Porque só tinha um caso, como é que foi. É um tratado de doutrina espírita. É quando você vê assim, ó. Porque o perispírito, não sei o que, eu fico... É Denise. Não é Camilo. Camilo só sabe fazer fofoca. Né, Cotacá? Camilo Castelo Branco faz só resenha. A parte doutrinária era de competência de Leon Denis. Ele não tinha competência. Na verdade, ele podia saber muito português. Mas o espiritismo ele não sabia. Então vem Leon Denis e enxerta, vamos dizer assim, né? O conteúdo doutrinário do Memórias de Suicida. Vivência. Se vocês não soubessem disso, vocês amam Allan Kardec, fala dele, maestro, não sei o quê.
Vocês acham que ele não vai ouvir? Tá no 495. Nós temos poderes que não podeis imaginar. Nós nos contatamos com voz, mesmo estando a milhões de distância. Como é que os espíritos não vêm? Tem uma pergunta no livro dos médiuns também, gente, que é muito interessante fazer. Mas eu chamo, vamos supor, Francisco de Assis, que hoje a gente tá com essa musiquinha dele. Evoquei ele na reunião mediúnica. Uma reunião mediúnica de gente equilibrada, gente séria, tal. Ele pode vir? Alguns diriam, não, porque ele é muito ocupado, não vai vir na reunião mediúnica. Não estudou o livro dos médiuns. Não estudou o livro dos médiuns. E pode ir em vários lugares. Os espíritos explicam assim, com detalhes. Ainda fala, responde a pergunta de Allan Kardec com a outra resposta. Por que não viriam se o podem? Caso raro não pode vir, responde um outro espírito no mesma altura espiritual, ou seja, um outro espírito igual a São Francisco. No mesmo patamar. Pode assinar São Francisco, mas os nomes pouco importam e sim eleva a terça do espírito. Ele depois explica, se na Terra os contadores, sabe gente, o contador? É o contador que chama? Meu pai era contador. Contabilista. É o contabilista, é o contador. Contabilista. Consegue manter a administração de várias empresas. Sim. Como é que o espírito não mantém a administração de vários grupos? Que sabe irradiar de muito longe. Ao contrário, Allan Kardec diz que daria preferência aos espíritos superiores, Erasto diz para Allan Kardec, a grupos espíritas humildes e simples, porque ali reinava a amizade, a intimidade dos melhores amigos. Como tem energia boa, boa intenção, a turma vinha. Imagina, né? Então, se eu estiver falando de Ivone aqui, é possível que ela esteja aqui? Sim. Sim, é possível que ela esteja aqui. Você não vai achar caraterialmente uma Ivone que vai ficar bajulando você. Não é dela. Ela é um espírito muito discreto. Ela não é aquela que fala, oi, tá aqui. Não, ela é bem na dela, é de ficar longe, dá sinal em caju. Todo mundo que lida com ela é assim. Que me conta, sabe, as pessoas que têm contato com ela pelo Brasil. Mas na hora do pega, se tiver, por exemplo, lidar com suicida, a gente pedir Ivone pra socorrer, pedir, não sei o que, ela intervém, influencia, vem no sonho do povo. Mas não é espírito de estar querendo aplauso. É do caráter dela, viu? Vamos continuar agora na finalização do nosso próximo áudio. Voltando na nossa última parte, vamos saber essa senhora que residia 2 horas. Ivone não revela as coisas, sou curiosa, fico me coçando para saber onde era essa cidade. 2 horas, já. Aqui Pedro Camilo sabe. Teve coisa que eu falei, não sei o que, Pedro Camilo. Ah, não sei quem, como é que você sabe disso? Ele falou, eu sou biógrafo dela. Aí eu falei, É 2 horas pra onde? Norte, sul, leste, oeste? Não, né? Tem coisa, eu não me lembro. De Hermínio também. Hermínio fala da médium Regina no livro Diversidade dos Carismas. Aí eu tava na mesa assim, não sei o que, a médium Regina, que ele botou tipo um nome de finta, né? Aí ele, fulana de tal. Como assim? Ele assim, eu sei de tudo, mas que ele viu a biografia dele. Você é um fofoqueiro espírito, você tem que contar pra mim. Isso é o Pedro Camilo. Então ele deve saber seguro quem é e tudo. Vou até perguntar, me lembrem de perguntar, viu, pra ele. A senhora NC residia na famosa cidade mineira, mas fora do Rio de Janeiro, a fim de se submeter à melindrosa operação cirúrgica. Seu filho mais moço, jovem de 15 anos de idade, era aluno do conceituado colégio religioso da cidade e, deixando-o ali interno, sob os cuidados dos mestres, a senhora NC hospitalizara-se naquela cidade. Então, capital da República, Rio de Janeiro era a capital, né, na época, submetendo-se à necessária operação. 3 dias havia que fora operada quando todo o colégio onde internar o filho, aproveitando uma bela manhã de domingo, visitar a represa de água potável que supria a cidade.
Temerariamente, os 120 jovens, acompanhados dos mestres, pretenderam atravessar em massa a frágil ponte de madeira, para uso dos funcionários, a qual se estendia de uma margem à outra da represa. Ai, Deus não mais. Mas a ponte não resistiu ao peso, ruiu ao meio, atirando às águas numerosos jovens, oh Deus, dentre os quais o jovem Alexandre, filho da enferma, que pereceu afogado com mais 4 rapazes. Morreu o menino. 5 meninos morreram, inclusive o filho dessa moça que foi operar, né? Temerosos de participarem a mãe enferma, o trágico decesso do seu caçula, os familiares silenciaram, esperando pelo seu restabelecimento. Mas 5 dias depois do desastre, pela madrugada, a enferma, ainda no quarto do hospital em penumbra, confessa ter distinguido a formação de uma como que cerração que inundou o quarto. Ela própria que narrava. Agora vai dizer a voz da mulher. Ela estava hospitalizada no escuro. Ela vê uma formação. Vamos ver. Tive a impressão, dizia, de que a cerração se elevava do leito de um grande rio. É o que ela viu, viu? Meu filho foi se elevando lentamente, como surgindo no fundo das águas. Reconheci-o e ele me disse: mamãe, olha só, veio participar a senhora que no domingo pela manhã morria afogado na represa de... E os familiares nada mais tiveram a fazer senão confirmar o acontecimento à pobre mãe, a qual, ao que parece, mereceu clemência dos céus, pois suportou com heroísmo uma grande provação. Nossa. Provação para a mãe, provação para o pai, provação para a família inteira. E um grande indício de um espírito evoluído, a mãe. Consapevole, sabia que esse filho ia morrer novo, aceitou, isso é no Evangelho, aceitou a prova. Pelo jeito que a gente se rebela às circunstâncias da vida, se sabe se você está espiando ou se está sendo provado. Se você acontece algum problema na sua vida e você é rebelde, bate o pé no chão, Deus não justo, não sei o que, você está espiando. Se você vê uma pessoa que você fica, tá nas mãos de Deus, eu tenho que passar por isso mesmo, sei o que, paciência, tá aprovada. Só prova. Então, você percebe, obviamente, que a pessoa está passando por uma aprovação e uma simbiose. O menino só veio trazer a notícia e relembrar ao espírito da mãe o compromisso, inclusive, mais do que nunca, trazer a testemunhança, né? Testemunho da vida que sobrevive à morte. Belíssimo, né? Por minha vez, manifestação do mesmo gênero, mas com perspectivas diferentes, acaba de se apresentar em minha vida de médium praticante com impressionante realismo. Você já vai contar o fato dela. Meu irmão, Paulo Aníbal, deu o nome, viu? Dessa vez, funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional, na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, adoecera gravemente em dezembro de 64. Tratava-se de antigo caso de nefrite que se agravara, tornando hipertenso, com frequentes ameaças de edemas pulmonares e dispneias muito dolorosas. Em maio, isso foi em dezembro, né? Em maio de 65, seu estado se agravara de tal forma que tememos o desenlace imediato. Era ele o irmão caçula dentre uma prole de 7, o mais amado pelos 6 irmãos que o viram nascer, o pequenininho, né? Crescido pelos grandes. A nossa tristeza se acentuava a cada dia que se passava, pois conquanto a doutrina espírita seja consoladora, tornando o adepto compreensivo aos ditames, às leis naturais, resignado ante as provações de cada dia, a morte na terra ainda constitui provação. Para aqueles que vêm partir seus entes amados para o outro plano da vida, e nenhum de nós ficará certamente indiferente ante a perspectiva inevitável. É bonito isso, dói, né? Eu vou concluir esse áudio falando desse assunto, quando for semana que vem a gente volta sobre o caso de Aníbal, porque ela faz um ensinamento doutrinário, né? Por mais que nós sejamos espíritas, todos nós vamos passar pela desencarnação das pessoas que a gente ama. Quem já passou, quem ainda não passou. Por exemplo, a Cláudia tem a mãe dela ainda em vida. O
paizinho dela já foi embora, eu já não tenho pai e mãe. A Suzana também já não tem pai e mãe, né, Suzy? E tem tias, a Marcela ainda tem mãe viva, a Sandra ainda tem irmãs mais velhas, né? Então, são situações que quando a gente passa, é impactante porque dói. Mas não dói para o espírita, tá? Não dói por causa... Tem o espírita também que também sente a dor, não entendeu o fato espírita, na verdade. Porém, existe... Tem a dor do desespero, que não deveria, que na verdade, além do desespero, a culpa, o remorso, eu poderia ter feito mais, não fiz, os remorsos do passado, né, que a pessoa sente por ter aprontado com aquela pessoa, agrava o sofrimento. O outro, que é mais consciente, ele sofre e sente a dor da falta do contato, que acostuma. Então, mais você tem contato com a pessoa que você ama, mais você vai sentir. Então, eu tenho uma amiga que todos os dias o pai dela mandava mensagens carinhosas para ela no WhatsApp. Quando ele aprendeu a usar o WhatsApp. Todo dia. Cresceu com ele deixando post-it, recadinho na geladeira, recadinho dentro dos livros da escola. Você entendeu? Era uma pessoa viva dentro da realidade dela. Aí morreu. Dói. Dói, porque a pessoa está acostumada, abre o WhatsApp e não tem recadinho amoroso. Então, vai sentir. É natural. O que a gente não vai fazer é revoltar-se contra Deus por causa da morte da pessoa ou querer segurar a pessoa. Oh, fica comigo. Ou culpar a pessoa porque morreu. Por que você morreu? Por que você foi embora? Me deixou aqui. Mas doer dói. Porque a pessoa tinha que ser de ferro, né? Mas é uma dor diferente. Quando a pessoa está num ciclo de sofrimento muito grande, isso aí no caso da minha mãe, é uma dor de separação, mas ao mesmo tempo é um alívio. Pela confiança em Deus, eu falei, meu Deus, o Senhor retirou ela do mundo. Graças a Deus. A tua misericórdia infinita. Eu choro por mim, mas não por ela. Aí eu vou lhe dizer, eu vou chorar pela minha falta, pelo meu costume, mas não pela pessoa. Então a Dona Ivone deixa um exemplo para nós de uma reflexão. Recentemente uma amiga nossa também, o pai desencarnou, né? O pai, um homem de bem, uma pessoa querida, uma pessoa trabalhadora. Só que era o pilastro da casa. Casa tudo mulher. Ele homem, trabalhador, ele que resolvia, ele que arrumava as coisas, tinha caminhão, não sei o quê, papapá, as coisas da casa. Então ele era o pilastro da segurança da família. Então ele se ressentia, eu vou embora e agora? Minhas mulheres, né, vamos dizer assim. Minhas meninas. Então, se ressente, principalmente quando a pessoa é o pilastro. Aí você olha para um lado e para o outro, o que é que eu vou fazer? Mas só que Deus não é menino em nada, provê até nisso, né? Graças a Deus sou filha espírita, o restante da família católica, mais pessoas que compreendem bem isso. São espíritos que entendem as suas provações, né? Você percebe pelo tipo de sofrimento que são espíritos que têm, em italiano seria uma martimpio, né? Tem uma compreensão maior. Mas que isso fique de reflexão para nós. Um dia vamos despedir-nos das pessoas que a gente ama. E um dia vai ser nós que vamos embora. Parece que nunca vai acontecer, né? Isso é a sabedoria de Deus. Pra você valorizar a vida. Mas vai. E que quando acontecer, a gente compreender que Deus é bom em tudo. E que Deus toma conta da pessoa. Mas toma conta do espírito, não do corpo. Pode acontecer circunstâncias que o corpo vem sanar, claro. Mas aquilo que foi decidido no final foi a decisão melhor. É lá que você tem que entender. A gente bota a mão aonde Deus permite. Daqui para lá, o impossível é Ele. Aí quando a gente começa a viver assim, a gente não tem tanta ansiedade. Não precisa tomar Lexotan, Rivotril. Tem casos que precisa, tô brincando. Mas a ansiedade não é nada mais, nada menos do que colocar-se no lugar de Deus. A gente quer resolver, não, peraí, que faz eu sou eu.
Oh, meu Deus, me ajuda, pero até aqui, Senhor, daqui para lá sou eu. Não é se entregar de total para Deus. Então, a nossa reflexão de hoje, concluindo, é o quanto nós somos espíritas e o quanto o ensinamento espírita tem que ficar em nós, não é? Olha, quanta realidade de... Estamos falando só de premonição de desencarnação. Ninguém teve uma premonição aqui de loteria. Vocês notaram? Vocês notaram que ninguém teve uma premonição da loto? Não é verdade? Sim. Foi só morte. Meu marido diria, nossa, vocês só falam de morte. Mas a gente não fala de morte, a gente fala de vida. Estamos testemunhando pessoas que foram embora, que disseram, hello, é comigo. Tô aqui. E você que é espírita, você que me está ouvindo agora, tem que entender o quanto está dizendo a Suzana hoje, né? Você pode ser uma flor que espalha o seu pólen para onde você for para surgirem outras flores. Através de uma semeadura. É um vento que sopra, né? E você pode levar o bem. E aí, nós concluímos o nosso trabalho de hoje, do Recordações da Mediunidade. E nós vamos nos encontrar semana que vem, continuando o caso do irmão da Dona Ivone, que é o Paulo Aníbal. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.